Bom dia, meus amores. Vamos à nossa atividade de língua portuguesa do caderno de atividades 1. Hoje faremos a atividade 23, que está na página 52 e 53. E vamos também fazer a atividade 24, que é da página 54 e 55. Essas duas atividades são de interpretação de texto. Esse aqui é o texto que nós vamos ler e interpretar. O título do texto é Vida e Obra. Pela estrutura, nós já notamos que é um texto em prosa, porque ele é escrito até o seu limite, para depois ir para a próxima linha. O texto em prosa, ele é dividido em parágrafos. Como é que a gente percebe o parágrafo? Por esse espaçozinho antes de iniciar o texto. Cada espaçozinho desse é um parágrafo. Então, começando pelo título, Vida e Obra. Luiz da Câmara Cascudo, e aqui está entre parênteses, Natal, 30 de dezembro de 1898, 30 de julho de 1986. Essas duas informações, essas duas datas, aqui primeiro local e data e depois essa data, se refere-se ao local e data de nascimento e depois a data de falecimento. De quem? De Luiz da Câmara Cascudo. Então, continuando, foi um historiador, folclorista, antropólogo, advogado e jornalista brasileiro. Passou toda a sua vida em Natal e dedicou-se ao estudo da cultura brasileira. Foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, está entre parênteses. Isso aqui é uma sigla, e é a sigla da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pesquisador das manifestações culturais brasileiras, deixou uma extensa obra, inclusive o Dicionário do Folclore Brasileiro. E aqui, entre parênteses, está uma data, que foi a data do lançamento desse Dicionário do Folclore Brasileiro, 1952. Entre seus muitos títulos, destacam-se Alma Patrícia, que é uma obra dele, não é isso? E aqui outra data, que é a data do lançamento dessa obra, 1921. Obra de estreia e Contos Tradicionais do Brasil, 1946, que é a data desta obra aqui, do lançamento desta obra. Estudioso do período das invasões holandesas, publicou Geografia do Brasil Holandês. Vocês estão vendo que essa partezinha aqui, a letra está deitadinha, é a letra itálica, não é isso? Está destacando o nome da obra, o nome do livro. E aqui a data da publicação, 1956. Suas memórias, O Tempo e Eu, em 1971, foram editadas postumamente. Essa palavra postumamente quer dizer que foram editadas depois da morte dele, quer dizer, depois desta data aqui. Aqui no finalzinho do texto nós temos a fonte, onde nós tiramos toda a informação de onde esse textozinho aqui foi retirado. Então, aqui está dizendo disponível em, isso aqui, meus amores, é um endereço eletrônico, um endereço de internet. E esse aqui é a data em que esse texto, essa informação foi acessada.
Foi acessado em 10 de dezembro de 2019. E o texto foi adaptado, quer dizer, o texto foi modificado para ser mais adequado para ser apresentado aqui. Então, nós temos aqui o título, nós temos o texto e aqui nós temos a fonte de onde ele foi retirado. infoescola.com. Agora vamos ao exercício. Vamos explicar algumas informações do texto. Faça a ligação correta do nome à sua explicação. Então, aqui nós temos biografia e aqui nós temos título. Do outro lado, nós temos a informação nome dado a um livro ou um texto. É biografia ou é título isso? E aqui embaixo nós temos nome do texto que mostra a vida de uma pessoa. Então, o que é a biografia? É o nome dado a um livro ou um texto? Ou o nome do texto que mostra a vida de uma pessoa? E o título? O que é um título? É o nome dado a um livro ou a um texto? Ou é o nome do texto que mostra a vida de uma pessoa? Façam a ligação. Número 2. Será que você sabe explicar o significado das palavras abaixo? Vamos tentar? Historiador é uma pessoa que... E aqui vocês vão colocar a explicação do que é um historiador. Essas palavras que vocês vão ter que colocar a explicação aqui do lado, historiador, folclorista, antropólogo, advogado e jornalista, que se refere a Luiz da Câmara Cascudo, que ele foi tudo isso, é historiador, folclorista, antropólogo, advogado e jornalista, vocês podem procurar com a ajuda do dicionário. Então, aqui no dicionário, vocês vão poder achar vários dos seus significados. Aqui nós temos historiador, especialista em história. Então, o que é um historiador? É quem é especialista em histórias. E do mesmo jeito vocês vão poder fazer com as outras palavras. Número 3. Se alguém perguntasse a você o que são manifestações culturais, como você responderia? Então, a gente teria que fazer uma pesquisazinha e pensar. O que são manifestações? Pensa na palavra, pode até buscar a palavra no dicionário. E culturais? Então, são manifestações que têm a ver com a cultura, não é isso? Então, vocês podem pesquisar essa expressão completa ou podem explicar as palavras separadamente, analisar e depois colocar aqui com as palavras de vocês, tá certo? Número 4. De acordo com o texto, pinte no retângulo abaixo as profissões de Luiz da Câmara Cascudo. Então, aqui tem um monte de profissões e vocês vão colorir, pintar ou marcar, caso na hora não tenha o lápis de cor, né? Vocês podem apenas marcar as profissões. Como é que vocês vão ver isso? Aqui, logo no início está dizendo quais as profissões que ele tinha. Número 5. Segundo o texto, qual a data de nascimento de Luiz da Câmara Cascudo? Então, nós temos a alternativa A, B, C e D, mas só uma está correta. E a fonte para pesquisa é aqui, porque está dizendo direitinho qual é a data de nascimento dele. Aqui no número 6 está dizendo, o texto afirma que Luiz da Câmara Cascudo deixou uma extensa obra. O que isso significa? Então, vocês vão responder aqui nessa linha. Então, primeiro, vocês vão ter que saber o que é extensa obra. Obra, a gente fala isso toda vez que a gente conversa sobre um texto, né? É o livro que o escritor escreveu. Só que aqui está dizendo que é uma extensa obra.
extenso, a gente pode pesquisar também no dicionário o que significa isso, para ter ideia de como responder. Tem que entender o que significa todas as palavras da expressão para tentar analisar e responder com as palavras de vocês. Qual foi a primeira informação que você leu no texto? Então, a gente foi lá no texto e a gente olhou. Pronto. O que foi que a gente viu primeiro no texto? Olha direitinho, pensa direitinho e escreve aqui. Número 8. Identifique as informações que estão escritas no texto, ligando-as. Então, olha só, lá no texto tem a data da morte de Câmara Cascudo? Tem sim. Então, vocês vão procurar aqui e vão ligar. Pesquisa lá no texto, tá bom? Data da publicação de O Tempo e Eu? Tem sim. Data em que escreveu contos tradicionais? Vai ligando. Data em que escreveu Dicionário do Folclore? Tá sim. Veja bem, as datas estão todas, olha, entre parênteses. Então, pesquisa de novo, relê o texto e faz a ligação aqui. Que outras informações você acha que o texto poderia ter, além das que foram apresentadas? Então, isso aí é uma resposta pessoal. Vocês acham que o texto deveria falar de mais alguma coisa? Então, o que foi que o texto falou? O texto falou da data de nascimento, a data de falecimento, as profissões que ele tinha, não é isso? Onde trabalhou, as obras que escreveu. Será que tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de saber sobre ele? Então, se tem, escreve aqui o que foi que faltou. Essa parte aqui da atividade, nós vamos falar sobre palavras que quando a gente fala, a pronúncia, não é isso? A última letra, a gente pronuncia I, mas na hora de escrever, nós escrevemos com E. Então, olha só, nós temos aqui jogo dos 7 erros. Das palavras escritas abaixo, 7 estão certas e 7 estão erradas. Descubra e faça um X nas erradas. Então, vocês vão ler todas essas palavras aqui e vocês vão corrigir essas palavras. Vocês vão indicar as erradas, que estão escritas erradas, marcando um X. Número 11, hora de praticar. Pinte as palavras que completam as frases e escreva nos espaços abaixo. Depois, leia com toda a turma. Seja fluente. Seja fluente é leia de maneira bonita, não é tudo certinho. Então, aqui, ó, a letra A. Beto tem um espaço que vocês vão completar na varanda. Então, vocês vão completar com dorme ou dorme. Qual é a escrita correta? Então, vocês vão achar a escrita correta, vocês vão colorir e vocês vão escrever ela aqui. Do mesmo jeito, vocês vão fazer com a letra B, a C e a D. As alternativas estão do lado, para vocês escolherem qual é a palavra certa que completa cada frase dessa. Na atividade 24, a primeira coisa que diz é releia o texto da página 52. Número 1. O texto que você leu dá informações inventadas ou verdadeiras. Nós lemos uma biografia, não é isso? Que é um texto que fala sobre a vida de uma pessoa. Então, será que essas informações são inventadas ou verdadeiras? Responde aqui. Você acha que Vida e Obra é um texto narrativo? Vida e Obra é uma biografia. Foi isso que a gente viu. É um texto narrativo? Está narrando alguma coisa? Se sim, responde por quê. Se não, também responde por quê. O texto trata sobre, alternativa A vida e obra de um autor. Letra B, a Universidade de Natal. Letra C, as coletâneas de obras. Ou letra D, os tipos de profissões. Do que é que trata o texto? Número 4. A finalidade desse texto é... Qual é o texto, gente?
vida e obra, certo? A finalidade é anunciar livros folclóricos, é descrever as obras de um autor, é narrar a história da vida de alguém ou é noticiar um fato social. Qual foi a finalidade do texto que a gente leu? Só uma dessas alternativas está correta. Agora responda as perguntas. Em primeiro lugar, temos o título, não é isso? Sim. Então, qual é o título do texto? Facinho, escreve aqui. Em segundo lugar, temos os parágrafos. É um texto em prosa, então ele é dividido em parágrafos. Quantos parágrafos há no texto? Vai lá, conta e coloca aqui. Por último, temos a fonte ou a citação bibliográfica, que é de onde foi retirado o texto. Qual a informação completa sobre o texto? Vai lá e pega na fonte. Você acha que o texto foi retirado de um livro ou da internet? A gente tem que voltar lá na fonte, não é isso? A gente tem que voltar lá na fonte. Isso aqui se refere a livro ou se refere ao endereço da internet? Então, vocês vão e respondem aqui, tá certo? Número 7. Como você fez para saber se um livro foi retirado da internet? Como foi que fizemos fazendo agora? Nós tivemos que olhar a fonte, pesquisar a fonte. É assim que a gente faz, para saber se ele é tirado da internet, se ele é tirado de um livro, de uma revista, de um jornal. A gente tem que pesquisar na fonte. Escreva, número 8, escreva corretamente de onde foi retirado o texto, vida e obra. Então, vocês vão aqui. Professora, para escrever tudo isso? Não precisa escrever que foi um texto adaptado, não precisa escrever a data de acesso, só precisa escrever o local de onde ele foi retirado. Ele foi tirado desse site aqui, ó, infoescola.com. Esse restante aqui são as abas que depois se abrem, tá certo? Ele foi retirado aqui, ó, desse site. Essa é a resposta do número 8. Número 9. As obras de Luiz da Câmara Cascudo foram escritas com nomes de fantasia, em itálico para destacá-las, numa linguagem mista, utilizando parênteses. Vocês lembram, quando a gente fez a leitura aqui das obras dele? Olha, eu disse que a letra era deitadinha, não é isso? Olha, contos tradicionais, geografia do Brasil holandês, não é? Dicionário do folclore brasileiro. Essas letrinhas, elas estão deitadinhas. E como é que a gente chama esse tipo de letra deitadinha, quando ela está desse jeito? Letra itálica. Então, procura aí a alternativa que diz isso e marca. Número 10. Os nomes das pessoas, de lugares e de instituições são chamados de nome ou substantivos o quê? Substantivo coletivo, substantivo comum ou substantivo próprio? Só uma das alternativas está correta, tá certo? Número 11. Quais os nomes próprios presentes no texto? Os nomes próprios, aqui já está dizendo, são nome de pessoas, de lugares, de instituições. Então, quais são os nomes de pessoas que tem lá no texto? Nome de lugar, tem nome de lugar lá no texto? E de instituições? Então, procura lá no texto nome, os nomes próprios e copia aqui. Número 12. Os parênteses do texto servem para adicionar explicação de tempo e de lugar. Eles servem para destacar comentários do autor, reforçar o uso de dados da pesquisa ou para retomar informações anteriores. Então, olha só, ele está dizendo aqui que foi utilizado parênteses e por que esses parênteses foram utilizados. Olha só, os parênteses são esses aqui, olha, isso aqui, entre parênteses, colocou entre parênteses, colocou entre parênteses,
não é isso? A gente colocou, a gente achou as datas, né? Todas elas colocadas entre parênteses. Então, por que isso aconteceu? Então, apenas uma dessas alternativas está correta. Então, marca aí. Aqui na página 53, nós temos o número 13, que é: observe o texto abaixo e responda as questões 14 e 16. Aqui, meus amores, nós temos a imagem de um infográfico. Isso quer dizer o quê? Que aqui nós temos várias informações, não é isso? Legendas, gráficos, nós temos nomes, informações através de números, porcentagens. Então, vamos fazer a observação direitinho. Aqui, logo no início está dizendo dengue, olha. Confira os números mais recentes. Todo mundo sabe o que é a dengue. Não é isso? Uma doença transmitida por um mosquitinho. Aí aqui a gente vê, sabem o que é isso aqui? É o mapa do Brasil, não é isso? Ele tá colorido, dividido. E aqui, ó, cada cor a gente tá vendo um nomezinho aqui. São as regiões. Aqui 2013 e os números. 2014 e os números também. E aqui mais informações. Então, provavelmente deve estar falando dos casos de dengue, não é isso? Em todo o Brasil, nas regiões. Então, a gente vê os casos, se os casos estão aumentando, se os casos diminuíram. E essa observação foi entre 2013 e 2014. Então, o que foi que aconteceu com os casos de dengue aí? Então, a gente tem que olhar bem direitinho para ver tudo isso, né? As informações que eles dão em um ano, em outro ano, para poder responder as questões. Então, vamos lá. A questão 14 está perguntando, no texto, o número 725 se refere a quê? Então, a gente vai ter que procurar esse número 725. Ah, a gente achou aqui, olha, o número 725. Então, se refere a cidades em situação de alerta. Letra B, cidades em situação com dengue, cidades em situação de risco ou cidades em situação satisfatória. Então, tem que olhar aqui e responder. Número 15. Pela leitura global do infográfico, se percebe que a dengue, então, é a leitura global, né, de modo geral aqui. O que é que acontece com a dengue? Ela deixou de ser uma preocupação nacional? Está mais específica na região sul? Não representa mais risco em 2014? Ou tem uma redução entre os anos de 2013 e 2014? Então, dessas afirmações aqui, a gente tem que olhar, né, ler uma afirmação e olhar assim para ver se ela está certa. Então, a gente vai destacando para ficar apenas com uma alternativa que está correspondente ao que a gente observa ali. Então, vocês vão ter que analisar isso bem direitinho e ler mais de uma vez cada afirmação dessa, para ver se está sendo verdadeiro ou não. E o número 16. Esse texto serve para dar informações sobre uma doença, para descrever o ciclo de um mosquito, para ensinar a controlar uma doença ou para narrar acontecimentos recentes. Então, tudo que foi mostrado aqui serviu para quê? Aqui nós temos 4 alternativas e só uma dessas alternativas está correta. Então, espero que vocês leiam mais de uma vez, né, as questões e principalmente voltem no texto.